Boa noite a todos, paz em nossos corações. Esta aula é muito importante, nós já temos alguma noção sobre fluidos, não é? Mas hoje vamos talvez tirar alguma dúvida, ficar mais esclarecidos. Nós falamos fluidos, mas em termos de ciência, o que é fluido? É a fase não sólida da matéria. Sabe quando as moléculas, elas cedem a menor pressão e se movem entre si com muita facilidade? E se ficarem entregues a si mesmas, elas se separam? Isso é que seria fluido. Então a gente diz, por exemplo, fluido de isqueiro, não é? Fluido. Não, mas no nosso caso, nós estamos falando em termos espíritas. E em termos espíritas, o que seria fluido? Vocês já tiveram na aula anterior, já deu um toquezinho, não é? O que seria mesmo fluido? Um dos estados do fluido cósmico universal. É uma das transformações pelas quais passa o fluido cósmico universal, essa matéria elementar primeira, não é? Então é um tipo de matéria ultra rarefeita, muito sutil. Ela é imponderável, invisível e impalpável. Quem quiser conhecer melhor, no livro A Gênese de Allan Kardec, tanto no capítulo 6 como no 14, a pessoa vai se informar bastante sobre os fluidos. Cuidado, vocês repararam que eu não falei fluido? Não é fluido. Fluido seria um particípio passado do verbo fluir, escorrer, não é? Então a gente diz assim, que a água fluida, porque ela sofreu uma ação, ela foi fluidificada. A gente diz também que a água flui, poderíamos dizer, escorre, flui. Mas no nosso caso, o substantivo, o nome dessa substância é fluido. Fluido, não é fluido, não é? Nós insistimos bastante nisso porque no movimento espírita se vulgarizou a forma fluido e muita gente ainda fala assim até hoje. Mas vocês estão fazendo curso de iniciação ao espiritismo e vocês vão falar corretamente, não é? Fluido. Atmosfera fluídica. Vocês lembram que eu falei que o perispírito é tirado da atmosfera fluídica da Terra? São os fluidos que envolvem a Terra, a parte não sólida, né, de substância material do nosso mundo. Uma camada de fluidos. E, mal comparando, nós somos como peixes no aquário, porque nós estamos envoltos em fluidos. Assim como o ar que nos envolve, também estamos envoltos em fluidos. Lá no plano espiritual, os espíritos, porque nós somos encarnados, não é? Então, a rigor, nós somos almas, porque nós somos espírito, mas estamos encarnados. Então, quando a gente fala só os espíritos, significa os que estão libertos da matéria, não é? Então, os espíritos lá no plano espiritual, nessa atmosfera de fluidos em que eles vivem, eles tomam dos fluidos e agem sobre eles. Eu acho que comentei que, por exemplo, nós aqui na Terra estamos envoltos no ar, mas se alguém começar a fumar, ele começa a embaçar o ar. E quando uma pessoa põe bastante perfume, ela também influi, não é? No ar à sua volta. Então, assim como nós influímos na nossa atmosfera de ar, os espíritos influem na atmosfera de fluidos em que eles vivem. Eles produzem modificações. Eles podem aglomerar os fluidos, eles podem dispersá-los, eles podem dar uma forma, moldar alguma coisa com os fluidos.
e dar também aos fluidos alguma característica, alguma propriedade em especial. Allan Kardec chama esse campo de fluidos do lado de lá da vida, ele diz que é a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. Eles têm muito que trabalhar com fluidos ou fazer modificações, neles. Muito bem. Nós falamos que os espíritos agem sobre os fluidos. Mas olhe, eles não vão pegar uma pá para agir sobre os fluidos, eles não vão ter uma colher para mexer os fluidos. Como será que os espíritos agem sobre os fluidos? Pensando e querendo, pensamento e vontade. Que coisa linda, não é? Formidável, pensou, plasmou. Mas também se você não pensa direito e se você não controla o pensamento, já imaginou? O que você fica causando ao redor é uma confusão. Precisa ter aquela disciplina, equilíbrio, não é? Mas é com o pensamento e a vontade que o espírito age sobre os fluidos. Ele não manipula os fluidos. Ele age com o pensamento e a vontade. E ele faz isso sabendo o que está fazendo, de modo consciente? Não, nem sempre. Por que nem sempre? Porque basta pensar e sentir para causar efeitos. As pessoas aqui neste nosso plano, se a gente perguntar para uma pessoa do povo sem maior cultura, sem maior experiência, se a gente perguntar a ele, como é que você respira? Será que ele sabe explicar? Ele vai dizer, é assim que eu respiro, eu puxo o ar, não é? Agora ele sabe o que o ar, o caminho que o ar faz, como ele passa, como ele oxigena o sangue, o trabalho nos pulmões e que a gente expele gás carbônico. Eles sabem? Não sabem, mas estão vivendo e respirando. Então, lá no plano espiritual, muitos espíritos também não têm esse conhecimento. Como é a vida lá? Eles simplesmente vivem, certo? Então, às vezes, eles estão agindo sobre os fluidos, mas eles não sabem, não têm consciência plena do que estão fazendo. Agora, outros espíritos agem consciente e voluntariamente. Eles sabem o que estão realizando. Eles sabem como o fenômeno se processa. E bons espíritos agem assim, não é? Nós não estamos falando que só espíritos maus agem consciente, voluntariamente sobre os fluidos. Não, os bons espíritos, eles sabem o que estão fazendo, como agir para obter determinado efeito. Agora, se os espíritos agem sobre os fluidos, eles vão influir sobre o quê? Sobre eles mesmos, porque eles têm um perispírito de fluidos. E está no comando deles, está intimamente relacionado a eles. Então, se aqui na Terra a gente soubesse como é que a coisa funciona, por exemplo, eu tenho raiva daquela pessoa, eu vibrei, eu pensei. Pode ser que eu emiti uma onda mental, que eu emanei alguma coisa desagradável para alguém, mas olha, primeiro eu modifiquei os meus fluidos. Como é que eu emano? Modificando os meus e empurrando. Então, para prejudicar alguém, primeiro eu me prejudico. Não vale a pena fazer o mal, hein? A defesa nossa é não fazer o mal. Para ninguém. Não nos interessa, não nos convém. É que a gente não é perfeito, de vez em quando a gente escapa, deixa agir de alguma maneira, mas a gente logo procura consertar, com oração, com bons pensamentos, não é? Mas a gente antigamente não sabia disso. A gente pensava que se eu penso e ninguém está sabendo, pronto, eu faço o que quero. Mas a lei divina é perfeita, ela não se deixa enganar. A cada um segundo suas obras. E é isso que a gente está aprendendo com o Evangelho e com o Espiritismo, não é? Então, quando o Espírito age, ele influi sobre si mesmo, seu corpo perispiritual. Mas ele age também sobre os outros, ele chega a atingir os outros.
ele age sobre o mundo fluídico em que ele está. E ele consegue também agir sobre o nosso mundo material, não com tanta facilidade, mas ele chega a influir sobre o nosso mundo material. Por exemplo, causando alguma impressão, alguma alteração fluídica do nosso campo, que às vezes um médium bem sensível, ele percebe aquela modificação, aquilo que o espírito causou no ambiente. Os fluidos em si, eles são neutros, eles não são bons nem maus. Eles são como a água. A água é boa ou má? Ela tem odor? Ela tem açúcar ou sal? Não, ela é neutra. Admirável, né? Essa providência divina, que elemento maravilhoso, solvente, que permite combinação admirável com tantos elementos. Os fluidos, assim como a água, eles são neutros, nem bons nem maus. Eles não possuem características próprias. Mas então, como é que eles adquirem essas características? Como é que eles são modificados? Pelo pensamento e sentimento do espírito. O espírito pensou de determinada maneira, ele causou um efeito naquele fluido, uma alteração, imprimiu certa qualidade. Por isso a gente fala de fluidos bons e fluidos maus. Fluidos bons são aqueles que resultam do pensamento e sentimento nobre, puro. Aquela pessoa emana fluidos bons, aquele espírito emana fluidos bons. Ele só pensa no bem, só faz o bem, não tem nenhum impulso negativo. Então os seus fluidos são muito bons. Esses fluidos são, por exemplo, tonificantes, vitalizantes, são fluidos que dão paz, que causam bem-estar, são os fluidos bons. Agora, fluidos maus é quando são gerados por pensamentos e sentimentos inferiores, incorretos, impuros. E os fluidos ficam alterados de uma maneira desagradável. É até bom para a pessoa poder avaliar pelos fluidos. No nosso segundo ano, nós temos as aulas, os exercícios, em que as pessoas aprendem assim, ficar sentindo que tipo de fluido é esse, para saber esse espírito é bom ou não é. É um espírito sofredor, é um espírito necessitado ou é um espírito bondoso, orientador. Então, pelos fluidos, a gente vai conseguir reconhecer a natureza do espírito, não é? Os fluidos entre si, eles podem se combinar, se repelir ou se modificar um ao outro. Eles podem se combinar? Podem. Aqui na Terra, azeite e água não combinam, né? Eles não se misturam. Então, há fluidos que são assim. São refratários um ao outro, eles se repelem, eles não se combinam. E há também fluidos que agem sobre os outros modificando. Nós temos também algumas substâncias aqui na Terra que quando é colocada sobre outra, ela causa uma modificação, não é? Então, fluidos iguais, eles tendem a se combinar. Fluidos iguais por quê? Porque estão originados pelo mesmo tipo de pensamento, de sentimento. Por isso que a gente diz que eles são iguais. Fluidos contrários, eles vêm de fonte diferente, de pensamentos e sentimentos bem opostos. Aí eles se repelem, eles não vão se combinar, eles tendem a se repelir. Fluidos fracos cedem aos mais fortes. Bom, mas esta é uma lei divina, sabe? O bem é mais positivo do que o mal. Na mesma proporção, bem e mal, o bem é mais poderoso. Já é da lei divina, estabeleceu. E também estabeleceu os fluidos fortes, de grande impulso, de grande vontade do espírito, eles tendem a dominar os fluidos em que a pessoa assim, eu quero, mas é um quero desanimado, certo? Não quer mesmo. Então aquele que quer,
predomina sobre. O impulso é mais forte, né? Mas os bons fluidos predominam sobre os maus. É a segurança, é a margem de segurança maravilhosa. O bem sempre é mais poderoso que o mal. Agora, se faz um tantinho de bem e faz um tantão de mal, aí a proporção não favoreceu. Mas na mesma proporção, ainda o bem um pouco mais poderoso do que o mal. O mal às vezes é um tiquinho maior, mas o bem é muito mais dinâmico e positivo. Então os fluidos bons predominam sobre os maus. Isso é uma segurança, né? Porque as pessoas às vezes têm medo dos espíritos. Ah, não, tem um espírito, aí dizem que mandaram um mal feito para mim, e esse espírito me deixa mal. Vibra você. Você tem toda a possibilidade, vibra você o bem. O mal que ele é não vai resistir ao bem que é você. É que você fica ali sofrendo. Você pensa que o espírito pode mais, você também é espírito. E você está desejoso do bem, você tem a defesa natural. Ah? Bem, qualidades boas ou más dos fluidos, elas se reforçam quando o impulso correspondente é repetido, é reiterado. Ah, então se a gente quer fluidos bons, qualidades fortes nos nossos fluidos, nós temos que insistir. Não basta a gente dizer assim, neste momento eu penso a caridade para com todas as pessoas. E daí a pouco eu estou brigando, falando mal e tal. Ah, assim não adianta. Eu tenho que reiterar os tipos de pensamento e sentimento bom, quanto possível. Porque aí os meus fluidos se fortalecem. Não é um fluido assim, é um fluido bonzinho, mas é fraco. Não, é um fluido bom e forte. Tem resistência diante de outros fluidos. Agora, se a gente criou uma condição qualquer, a gente pensou mal, a gente teve raiva de alguém, a gente ficou triste, a gente sabe que não deve cultivar esse estado, mas a gente ficou. E agora, não tem conserto? Tem. Nós podemos sempre modificar os fluidos com novas ações, novos pensamentos e sentimentos. Nós sempre podemos renovar o nosso campo fluídico. E vocês sabem que a gente influi no nosso próprio espírito e também nos outros, não é? Quando agimos acertadamente, quando pensamos acertadamente. Vamos ver agora para um encarnado como nós, um espírito que tem um corpo material. O perispírito, nós sabemos que ele absorve com facilidade os fluidos do exterior. Por quê? Porque ele também é de fluidos. Há uma imagem que não me parece muito perfeita, mas vamos lá. O perispírito é como uma esponja. Ele tem lugar para absorver fluidos. Ele tem espaço. Ele pode absorver fluidos. Ele absorve fluidos. Porque ele é da mesma natureza e tem espaço dentro dele. É um modo de comparação para a gente entender, como uma esponja, não é? E os fluidos, quando são absorvidos, vão agir sobre o perispírito. O perispírito absorveu. Depende do tipo de fluido, vai causar algum efeito. Se forem fluidos bons, ótimo, reforçou. E se forem fluidos maus? É a mesma coisa que você comer uma comida estragada. Vai causar algum efeito desagradável. E além disso, nós espíritos encarnados, o nosso perispírito, se ele absorve fluidos, não fica só no perispírito, vai causar ainda um efeito. No quê? Com que o perispírito está ligado? Com o corpo. Ele não é um intermediário para o corpo? O perispírito recebe a ordem do espírito, passa para o corpo, recebe a impressão do corpo, passa para o espírito. Ele é intermediário. Agora, o perispírito absorveu fluidos maus. Não vai influir no corpo? Vai, está ligado com ele. Não é?
Então, já imaginaram? A gente às vezes encontra uma pessoa, começa a conversar com ela e a gente se sente desagradada. Não é a conversa, sei lá. Eu fico perto dessa pessoa e me sinto mal. Eu não me sinto alegre, eu não me sinto motivada. Eu fico inquieta, eu fico pesado. São os fluidos que a pessoa emana e que nós estamos absorvendo. Aí então tem gente que diz assim: devemos procurar somente a presença das pessoas que são positivas, alegres. Fujamos das pessoas com um clima ruim. Olha a falta de caridade. O que eu tenho que aprender é ficar no meio das pessoas que tem clima bom ou não tem clima espiritual bom, e eu sabendo como me defender e o que fazer de bom. Se a pessoa tem aquele clima sofredor, se eu puder ajudar, vamos ver se eu ajudo, né? Coitada da pessoa, ela vive aquela situação que você não quer aguentar nem um pouquinho. Se você puder, você manda uma emanação boa. Às vezes você não pode ficar o tempo inteiro perto dela, mas é um sorriso, é uma palavra, é uma vibração. Você contribuiu com fluidos bons para a pessoa, não é? Não é fugir das pessoas que são problemáticas. Nós temos que tomar cuidado com a conduta das pessoas, mas temos que ver se as pessoas sofredoras não podem ser ajudadas por nós. Na medida do possível, ajudaremos, não é? Agora, às vezes nós conversamos com alguém, nos aproximamos de alguém, que presença gostosa, que presença tonificante, estimulante, não é? A gente fica com a pessoa conversando. O que ela conversou? Não, nada demais, coisas da vida. Não foi nada do que ela falou, mas é o que ela está vibrando. É o tipo de emanação dela. Né? Atuação de fluidos maus. Se for insistente, se for intensa, vai prejudicar o físico. Vai acabar prejudicando o físico. E é isso que nós temos aí, a causa de certas moléstias. Não todas, não é? Algumas são por contágio, outras por deficiência alimentar, uma série de coisas. Mas muitas enfermidades vêm porque a pessoa cultivou pensamentos e sentimentos ruins. Alguns dizem que certos tipos de câncer vêm quando a pessoa sofreu uma mágoa, um trauma, uma ingratidão, um abandono. Tudo bem, é doloroso, mas a pessoa recebeu aquele impacto e ficou curtindo aquilo. Não soube, deixa para lá, com a misericórdia de Deus, vou pensar no melhor, vou ocupar minha mente com coisas boas, vou para a oração, vou buscar reforço fluídico. A pessoa não pensou assim, ela ficou curtindo, naturalmente dando a sua contribuição para os fluidos ainda piorarem e acabaram às vezes provocando doenças que a gente sabe que há doenças que são psicossomáticas, não é? Vêm pelo nosso estado psíquico, registra o corpo físico, altera o corpo físico. Então, se a atuação de fluidos maus for intensa e insistente, poderá determinar desordens físicas. Às vezes uma pessoa está sofrendo uma ação perturbadora de um espírito ruim, adversário, e ela não procura, não consegue uma modificação em si mesma para melhor. Então a ação daquele espírito, se for demorada, às vezes por anos, causa certas sequelas. Vocês vão dizer, nossa, e Deus permite? Bom, Deus permite, mas não deixou você sem defesa. Você tinha toda a defesa, toda a possibilidade. Você podia orar, você podia pensar no bem, você podia trabalhar em favor do próximo. Você poderia fazer muitas coisas, mas você preferiu, achou que devia curtir a sua dor e a sua mágoa. Livre-arbítrio seu, mas não é o melhor. Você devia superar, sair disso, ocupar-se em coisas boas, não é? Porque às vezes então vai resultar essa obsessão, por exemplo, essa ação insistente de um espírito mau, às vezes demora
anos, porque a pessoa não se modifica, não procura socorro, não pensa diferente, continua acolhendo aquele tipo de pensamentos, então às vezes causa até repercussão física. Com o tempo e com a misericórdia de Deus, ela vai se recuperar. Certos casos dolorosos, aquela sequela fica para esta encarnação, não dá para mudar. Mas espiritualmente, a pessoa pode ser socorrida, ajudada, e quando ela vai para o plano espiritual, ela continua se melhorando e aquelas sequelas vão desaparecer. Mas era preferível que não houvesse. Bastava uma mudança de pensamento, de sentimento e de ação. Bons fluidos beneficiam, podem até curar, porque nós estamos falando só dos fluidos maus, dá a impressão que a gente está à mercê dos fluidos maus, né? Não, fluidos bons, nossos mesmos, dos espíritos protetores, nosso, como é que o pessoal chama? Anjo de guarda, nós dizemos espírito protetor, não é? A presença deles é de fluidos benéficos, e se a gente busca com o pensamento, se a gente confia, a gente ora, então nós somos abastecidos. Quando nós lemos um livro bom, edificante, quando ouvimos uma música digna, uma música que eleva o pensamento e o sentimento, isto faz uma permuta natural de fluidos, tonifica a gente. Agora, certas músicas não vão tonificar, não, né? Certas músicas vão pôr a gente para baixo. Um tan-tan-tan, leva a gente muito para a animalidade, né? Bem, agora falemos de uma outra coisa que ainda tem relação com fluidos. Aura. Olha, eu não estou falando áurea. Áurea quer dizer dourada, de ouro. Não, eu não estou falando nada de coisa de ouro, não. Eu estou falando aura. E também não estou falando aura que tenha um H na frente, porque aí seria aura de aurir, de sorver, de aspirar. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando A-U-R-A, aura. Que é isso? O que será isso? Nós dissemos que a pessoa com seus pensamentos e sentimentos está sempre emanando. Então aquilo que a pessoa habitualmente pensa, sente, vai fazer que ela emane uma aura de fluidos. Um tipo de fluidos causa uma impressão, forma um envoltório na pessoa. Porque existe o perispírito, mas ele emana. Então ao redor se forma uma aura tênue, mas é de fluidos, não é? E esses fluidos têm características próprias nossas. Cada um de nós tem a sua atmosfera fluídica. A gente anda para lá, anda para cá, e nós estamos levando os nossos fluidos para cá e para lá. Emanamos eles formam uma aura. Kardec então chama isso de atmosfera fluídica individual. Cada um de nós. Se tiver um médium sensível, um sensitivo, ele percebe, observando a pessoa, ele vê a emanação fluídica da pessoa. Há uma diferença na aura de um encarnado e de um desencarnado. Por que a diferença? Bom, no desencarnado, espírito e perispírito, ele tem corpo material? Não tem. Então, as emanações fluídicas dele são dele espírito através do seu perispírito. Só. Mas nós encarnados? Não. Nós encarnados temos um corpo físico além do perispírito. Então, as nossas emanações, a nossa aura, são o resultado dessa difusão dos campos energéticos do perispírito, mas misturado, mesclado com o manancial de radiações das células do nosso corpo. Então, quem observa a aura de um encarnado, vê que ela é diferente da aura de um desencarnado. A nossa aura tem elementos mais ligados ao corpo. O espírito desencarnado, ele não tem corpo físico, então a emanação dele é só sobre o perispírito.
O nosso é sobre o perispírito e sobre o corpo. Então a nossa aura é diferente. Não sei se eu abordei na última aula o caso do Frederico Figner, da luminosidade. Falei? Lembra? Então agora nós vamos falar de espírito de luz. É aquele espírito, pelo seu grau de evolução, ele vibra intensamente sobre os seus próprios fluidos e ele produz um efeito luminoso. A sua aura é luminosa, por isso que a gente chama ele de espírito de luz, não é? Onde ele se apresenta. Isto foi muito representado pelos artistas que retratavam os santos. Eles punham uma auréola na cabeça do santo, não é? Ou emanando das mãos daquela pessoa santificada. Era a representação dessas emanações de fluidos. E conforme o tipo fluídico das auras, elas podem se harmonizar ou se repelir, ou elas são de fluidos. Nós não dissemos que os fluidos combinam ou se repelem, um predomina sobre o outro, a mesma coisa. As auras são de fluidos. Então elas podem combinar ou podem se repelir, não é? Mas houve uma época em que havia a fotografia Kirlian. Era de uns pesquisadores lá da Rússia. Atualmente já não está muito em moda, não é? Mas eles achavam assim, que podia fotografar as emanações das pessoas. E pode mesmo, com um aparelhamento especial, não é? E eles aí poderiam verificar se aquela emanação da pessoa estava saudável ou se estava aparentando algum problema em alguma região. Interessante, mas esses estudos não conseguiram se fixar e progredir. Foi uma ideia, mas naquela ocasião o pessoal dizia assim: foi feita uma observação de aura na pessoa e a pessoa tinha uma aura cinzenta, escura, e aí o pessoal disse: é pessoa má, é pessoa inferior. Mas sabe, às vezes era um engano. Uma pessoa estava muito triste, deprimida, passou por um trauma, uma dificuldade muito grande, então estava a vibração baixa. Mas não era para sempre, era um estado momentâneo. E as pessoas tomavam já como definida, como se fosse assim, um raio-x que vale para sempre. Não! Para poder avaliar pela aura de uma pessoa qual é a sua condição espiritual, moral, a gente teria de que fazer a observação dessa aura em diferentes oportunidades, para ir ter a média de como a criatura se manifesta. Então não demos grande importância não a esses exames de aura que às vezes o pessoal fala por aí. Outra coisa que a gente precisa esclarecer quando fala de fluidos: sintonia e afinidade. Uma coisa é sintonia, outra é afinidade. Porque a sintonia vai ser um ajuste de comprimento de onda vibratória. Então, o nosso tipo de onda mental se ajusta com a de outro espírito, encarnado ou não. Eles pensam, sentem-se como nós. Então, nós entramos em sintonia com eles. É uma sintonia mental. Mas também nós produzimos fluidos. E se há espíritos que produzem fluidos semelhantes ao nosso, podem combinar conosco. Aí nós temos uma afinidade fluídica. Quer dizer que a gente pode combinar por causa dos fluidos e a gente pode combinar por causa dos pensamentos e sentimentos. São coisas diferentes, mas podemos oferecer combinação. E costumamos dizer que existe a brecha. O que seria a brecha? A brecha é uma rachadura, uma fenda, não é? É uma falha. Quando nós alimentamos pensamentos e sentimentos maus, nós vamos oferecer combinação para fluidos e pensamentos maus. É a brecha, é a abertura, é o ponto de infiltração. Às vezes um espírito adversário quer nos prejudicar.
Mas nós estamos positivos, ativos para o bem, vivendo vida comum, normal, mas toda ela ocupada em coisas boas, dignas, no serviço da família, no serviço profissional, e nós estamos indo muito bem. Mas, de repente, uma pequena mágoa, um contratempo, ou não sei o quê, e nós começamos a vibrar de modo inferior, a sentir e pensar de modo inferior. Abriu um caminhinho para o espírito com seus fluidos semelhantes, porque são perturbados, são desequilibrados, ele estabelece uma ligação. É a brecha, por ali é que ele vai entrar. Pensamentos ou fluidos. E a gente então procura não dar brecha para os espíritos inferiores. Nós podemos ajudá-los, vibrar por eles, sermos positivos, não tem problema, orar por eles, beneficiá-los. Não há problema se percebemos às vezes a presença de um deles junto a nós, na nossa casa, não tem problema. Ele está lá, ele é um ser criado por Deus, ele tem direito de estar também. Mas nós não oferecemos possibilidade dele sintonizar mentalmente conosco ou encontrar uma afinidade fluídica. Nós elevamos o pensamento, fazemos coisas boas, ele não encontra brecha. É só isso. Ou vocês acreditam que Deus iria nos deixar à mercê dos espíritos maus inferiores? Claro que não. Ele é Pai de amor. E o que Ele estabeleceu na vida universal nos dá plena segurança, é só saber usar. Então nós entramos agora em vigilância e oração. Jesus é que dizia, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Eu gosto de colocar aí um quando em tentação. Porque ser experimentado pelas sugestões do mal, todos nós vamos ser. Nós vivemos no meio de imperfeição, então nós vamos receber sugestões para o mal, vibrações desequilibradas. Mas o que nos importa é nós não cedermos quando essas vibrações nos atingirem, esses pensamentos vierem. Então, não nos deixeis cair quando em tentação. A gente ora para não ceder. Não, a gente não diz assim, ai meu Deus, que não venha nunca uma tentação. Vai vir. Ela faz parte do nosso mundo. Jesus dizia, é preciso que o escândalo venha. Aqui na nossa terra, para nós sermos experimentados, crescermos, as criaturas são imperfeitas, lá vem o problema. Mas ai daquele por quem ele vier. Quem motiva os problemas, ele acarreta a consequência para ele. Então a gente ouve o conselho de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar é prestar atenção. Orar é elevar o pensamento. Então está numa situação e você não está prestando atenção. Aquela impressão mais está vindo. E você está invigilante, descuidado. A pessoa falou isso para mim, eu não gostei do que a pessoa falou, e lá vai você. Você não parou para dizer assim, por que essa pessoa está falando assim? Eu devo acompanhar essa faixa mental? Você não estava atento para examinar, não é? E algumas pessoas dizem assim, orai e vigiai. Não, Jesus falou bem certo, vigiai e orai. Porque primeiro você presta atenção, examina, para ver qual é a situação. Aí é que você eleva o pensamento, porque você já sabe qual é o problema. E o que é que você vai buscar no mais alto. Algumas seitas, religiões falam de fechar o corpo. Vamos fazer um trabalho para fechar o corpo. Fechar o corpo para essas infiltrações, esses problemas, essas possibilidades de nos influenciarem para o mal.
Mas Deus ia esperar que a gente dependesse de alguém para fazer um trabalho para a gente ficar defendido? Não, Deus já nos deu. Quando nós encarnamos, quando nós constituímos o nosso perispírito, Deus já disse assim, meu filho, eu estou brincando, é um simbolismo. É como se Deus dissesse, meu filho querido, aqui está um pouco de fluido da substância universal para você, meu filho. Certo? Use com acerto. E nós temos o nosso perispírito de fluidos. É a nossa parcela de fluidos de toda a atmosfera universal. É nosso. Deus concedeu para nós. Nós somos donos dele, trabalhamos com ele. Não é? Se nós trabalharmos bem esses fluidos, com pensamentos bons, sentimentos bons, o que vai acontecer com os nossos fluidos? Eles ficam fortes, eles ficam ótimos, eles ficam positivos. E não é o melhor corpo fechado que tem? Vem um fluido, um fluido maléfico, um fluido deletério, mas encontra os nossos fluidos positivos. O nosso repele ou predomina sobre ele. Pronto. Mas eu senti. E daí? A gente foi feito para sentir mesmo. Sentiu, mas reagiu acertadamente. Então nós não estamos à mercê de espírito nenhum. Deus já colocou em nós os recursos para que nós tenhamos defesa. Em tudo na natureza é assim. Depende apenas da nossa conduta, não é? Convém que a gente evite ambientes maus, viciosos. Há pessoas que dizem assim, não, a gente tem que ir em qualquer lugar. Não, não é em qualquer lugar. Você vai nos lugares adequados, nos quais você possa viver com dignidade. Alegria, divertimento, sim, mas com dignidade, com respeito ao próximo, a si mesmo, não é? Porque certos ambientes, as pessoas lá não se preocupam com isso, nem sabem. Então elas têm um tipo de pensamento e sentimento mau, vicioso. E como são os fluidos do ambiente? São perturbantes, são desequilibrantes. E você vai entrar lá. É a mesma coisa que você acabou de tomar o seu banhinho, está tudo em ordem, né? E aí você vai entrar num quarto que tem 15 pessoas lá dentro fumando. Por quê? Você quer ficar com cheiro de cigarro? É o que vai acontecer. Então você entra num ambiente vicioso, mau, o que você está esperando? Não pega nada em você? Você é de fluidos. Você tem um corpo perispiritual todo de fluidos, que absorve fluidos. Então, não é puritanismo, é defesa pessoal. Defenda a sua integridade. Escolha os ambientes aonde você vai, não é? Mas às vezes, nós precisamos ir a algum ambiente, há alguma necessidade, há algum serviço, às vezes é um caso de família, tudo bem, não é? Se for algo necessário, a gente põe o pensamento em Deus, vai vibrando para o bem e vamos lá, fazer o que for necessário. Mas a gente provavelmente não vai querer se demorar lá. Jesus no Evangelho, ele diz para os seus apóstolos que ele enviava, disse para eles não irem ter com os gentios. Gentios eram os estrangeiros que não conheciam essas leis espirituais. E também que não entrassem na cidade de samaritanos. Samaritanos eram meio israelitas, mas eles tinham mescla com outros povos e eles não observavam muito as leis que os israelitas conheciam. Então Jesus disse para eles, para os seus discípulos, ele os mandou a trabalhar junto ao povo, junto à humanidade, mas ele disse, vocês não entrem em cidade de samaritanos, vocês não vão ter com os gentios. Eles não estavam preparados, aqueles gentios, nem queriam saber de coisas espirituais. E os samaritanos também geralmente não estavam preparados para acolher, para receber.
Eles deviam procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, aqueles que eram israelitas, estavam meio desviados, mas tinham conhecimento, tinham possibilidade de aceitar a mensagem. Nós somos convalescentes de muitos erros, de muitas falhas morais. Nós estamos nos equilibrando, nós estamos começando a nos erguermos, não é? Agora, se nós não escolhermos os ambientes, nós podemos ficar contaminados, não é? A gente, por exemplo, é de paz, mas vai assistir o seu time preferido de futebol lá no campo. E todo mundo está torcendo, tem 500 pessoas torcendo, brigando, com os pensamentos horríveis. E a gente está no meio, e a gente quer ficar santinho. A gente quer dizer assim, olá, toma cuidado, não quebra a perna do outro não, é assim que a gente fica? A gente fica agressivo, é a psicologia de massa. Por que psicologia de massa? Todo aquele pessoal pensando e sentindo, olha o campo fluídico como fica, as ondas mentais como ficam. Quando a gente vê, a gente está gritando também. Nós precisamos tomar. Aliás, Chico Xavier, certa vez, essa história é muito conhecida, eu acho muito esclarecedora. Chico Xavier, com aquela bondade dele, estava visitando umas senhoras que não tinham uma vida muito regular. Ele ia lá para orar com elas, para falar alguma coisa de bom, para demonstrar caridade, convivência. Mas a cidade começou a comentar, Chico Xavier, vai lá na casa daquelas mulheres, né? Começou. Ele ficou triste, ficou magoado. E quando apareceu o mentor dele, Emmanuel, ele perguntou, o senhor acha que eu faço mal de ir na casa daquelas nossas irmãs, procurando ajudá-las, fazer alguma coisa de bom? O senhor acha que eu faço mal? E Emmanuel respondeu para ele, não, que você vá lá, não vejo mal, mas eu pergunto a você, se você pode sair a qualquer hora. Significa que a gente pode ser envolvido. Os ambientes podem nos envolver. Você vai lá para um serviço, mas você tem certeza de que você pode sair a qualquer hora ou você vai sofrer um envolvimento? Então, cautela, ajude de outra maneira, não é? Bom, estamos nós aprendendo sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos. E nós podemos agora também falar do passe, não é? Porque algumas pessoas têm fluidos bons e bastantes. Essa pessoa pode passar fluidos para alguém que esteja mais necessitado, mais carente. Pode, já é da misericórdia divina. Deus deixou essa possibilidade de nos ajudarmos passando energias um para os outros, não é? Quando precisamos. Então o passe é uma transmissão voluntária, deliberada, de fluidos benéficos de uma pessoa para outra. E para isso não precisa nenhuma posição especial, não precisa apetrecho, aparato, roupa especial, nada. Porque é pensamento e vontade sobre os fluidos e nós os emanamos, pronto. Um pouco de gestos, estender as mãos, conduzir os fluidos, só. Não precisa usar nada. Não precisa usar nenhuma planta, não precisa usar nenhum sininho, não precisa usar nada. O que é de Deus e é espiritual é assim, é o Espírito agindo sobre as energias, sobre os fluidos. Não requer nada. Por isso não tem nada o que cobrar. Não tem nada o que cobrar. É tudo espiritual. A nossa casa, por exemplo, nós temos os cursos, a assistência espiritual, os passes, não tem que cobrar. Aqueles que gostam do serviço, os que se associam, colaboram para as despesas mínimas, mas o nosso serviço espiritual não é cobrado. É feito por amor, com a compreensão de que é dando que se recebe espiritualmente. E quando a gente vibra para o bem, para os outros, a gente se fortalece.
e a gente atrai bons espíritos que nos socorrem, ora, estamos mais do que pagos. Não tem que cobrar nada materialmente, não é? Bem, o efeito do passe é bom quando quem o recebe está receptivo e assimila os fluidos transmitidos. É por isso que a gente faz aquela preleção que prepara para o passe. As pessoas não gostam, elas querem chegar na casa espírita e receber o passe. Mas precisa ouvir? Elas não entendem que aquilo é um preparo da mente, é orientação, é a predisposição para o recebimento dos fluidos. A pessoa não entende, mas nós sabemos que precisa. Então a gente dispõe, passa pela preleção, depois é que vai receber o passe, não é? E esse resultado é bom se a pessoa estava bem receptiva para receber o passe. Eu costumo usar uma imagem que é assim, um copo virado de boca para baixo recebe alguma coisa? Se boca para cima, recebe. Mas e se o copo estiver rachado? A água vai esvair, não é? Então é a pessoa que recebe fluidos bons, mas ela não muda a conduta, o tipo de pensamento e sentimento, ela recebe os fluidos bons, mas vai gastando, já vai escoando pelo caminho. Às vezes nem chegou na porta, já está indisposta. Na hora do passe, mas daí a pouco já está perdendo. Porque não mantém pelo pensamento e pelo sentimento, não é? Então a gente tem que ser um copo de boca para cima, bem receptivo. Agora, se o copo estiver cheio, transbordando, a pessoa está com boa vitalidade, está cheia de fluidos bons, e o que você foi lá tomar passe? Para jogar fora, porque vai transbordar, não cabe mais. Então a gente só toma passe quando realmente sozinho a gente não consegue, pela oração, pela leitura, pela ação, a gente não está conseguindo melhorar, não está conseguindo renovar os fluidos, então a gente vai receber o passe. Mas a maioria das pessoas, quando assiste assim uma aula, quando faz uma vibração, pronto, a pessoa já se renovou, já se abasteceu, não é? Então as pessoas enfermas, as pessoas que passam por traumas, as pessoas que estão assediadas por espíritos, essas precisam do passe, porque sozinhas não estão conseguindo. Mas a maioria não precisa ficar pedindo, me dá um dinheiro aí, me dá um passe aí, não precisa. Deus não fez a gente dependente dessa maneira. Pode receber o passe sempre que precisar, sempre que precisar. Ninguém está negando o passe, não. Mas afinal de contas, se a gente não precisa, para que vai? É porque dizem, sabe, passe é bom, né? Se não fizer bem, mal não faz, né? É uma ignorância nossa do que é o passe. Mas agora a gente está aprendendo, não está? O que é uma transmissão de fluidos? E como é que a gente se abastece fluidicamente? Então nós vamos liberar bastante as filas de passe, não vamos? Ora, nós descobrimos, eu também sou gente, eu também sou capaz de produzir bons fluidos. Eu não preciso que todo mundo fique me emprestando fluido, não. Agora, um dia eu tive um problema, no outro dia eu soube que estou com uma enfermidade debilitante, lá vou eu tomar o meu passe, com toda a confiança. E os amigos que podem, as pessoas que podem, estão lá com a boa vontade para transmitir. Porque é como o sangue que a gente doa e a pessoa se renova e fica com mais sangue ainda, não é? Doando acertadamente. Então, aqueles que aplicam passes, que doam energias, eles não perdem, não. Eles se fazem canal, eles se abastecem espiritualmente e continuam a jorrar. Então, eles estão de boa vontade aí para aplicar passes. Nós é que estamos aprendendo quando tomar passe e quando não. Por isso que na segunda-feira que temos a aula, a gente disse, ninguém sai para tomar passe. Porque a aula e a vibração que a gente faz, vocês já saem abastecidos, com exceção de um caso ou outro que a pessoa está passando por graves problemas. Mas aí a pessoa pode vir amanhã, depois para receber passe. Não precisa perder a aula. Certo? Bem,
Se a pessoa não modificar para melhor o seu modo de agir, voltará a sofrer desgaste fluídico, desequilíbrio espiritual. E aí a gente lembra de novo Jesus no Evangelho. Certa vez ele curou um homem, né? E quando ele reencontrou o homem, disse: já estás bom, hein? Não peques mais para que não te suceda algo pior. Jesus beneficiou, mas ele sabia que ele não tinha resolvido o problema da pessoa se a pessoa não agisse bem. Não peques mais, quer dizer, não faça as coisas erradas, para que não te suceda algo pior. Nós temos todos esses avisos de Jesus, mas parece que a gente não entendeu, né? Um passe, então, é como um remédio, só devemos pedi-lo quando não pudermos produzir por nós mesmos frutos melhores. E também não é justo a gente ficar recebendo passes que o próximo de boa vontade nos dá e depois gastar essas forças sem responsabilidade, como se não custasse nada, né? Foi doação de alguém. A gente tem que respeitar isso, com ajuda espiritual, porque os nossos passistas não trabalham sozinhos. Eles doam o que têm com ajuda espiritual, fica enriquecida a transmissão de energia. Agora a pessoa recebe, se sente bem, diz assim: agora eu vou aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida põe entre aspas, né? Porque não é aproveitar a vida, é desgastar a vida, se prejudicar, não é? Alguma perguntinha? Temos tempinho, uns 2, 3 minutos. Sim. A criança é um espírito encarnado. A criança traz as suas tendências, seu modo de ser. Tem criança que é boazinha, docinha. Tem criança que é agressiva, violenta. Porque a criança é um espírito reencarnado. Não são todos iguais. Não é por ser criança que não tem vontade. Tem criança que faz assim no rosto da mãe. E tem criança que puxa o cabelo da mãe. É ou não é? Então a gente nota as tendências. E daí? Nós vamos fazer o que para a criança? Amar. Controlar a criança e semear coisas boas para ela. Certo? Então a gente ama as crianças, mas a gente não está ignorando que elas são espíritos. Então uma criança às vezes pode ter acompanhamento espiritual que não é muito bom, porque ela tem ligações do passado, certo? Ela tem o seu protetor, o seu anjo de guarda, ela tem. Mas nem sempre ela dá atenção para o anjo, às vezes ela prefere as estrepulias, as coisas mal feitas. É um espírito com seu livre-arbítrio. Então, nós que somos os responsáveis pela criança, temos que estar vigilantes, orientando, estimulando ao bem. E se sentir que a criança está sofrendo alguma presença difícil, ela mesma não está se comportando bem, a gente vê como médico se é alguma coisa psicológica, médica. E se não for, a gente tem a reunião na casa que ajuda as crianças, certo? Os pais e as crianças assistem uma preleção bem curtinha, pequenininha. Depois eles recebem um passe e vão embora, mas o grupo de médiums fica trabalhando em favor daquelas crianças. Então suaviza o ambiente, mas ao mesmo tempo essas crianças precisam vir para a educação espírita da infância. Quanto mais você notar que a criança tem problemas, é difícil, é geniosa, mais essa criança precisa de uma ajuda, de orientação espiritual, moral. Porque hoje ela é criança. Se você não semeia coisas boas para ela, daqui a 10 anos ela é adolescente. E aí vai ser difícil você controlar e interessá-la no bem. É de pequenino que se torce o pepino. Então é pequenino que você tem que abrir um campo para a criança, de conhecimento espiritual, de ambiente mais favorável, certo? Porque aí o protetor dela, o anjo de guarda dela, encontra mais campo no ambiente
ambiente para passar as ideias boas para ela. Então temos que pensar desde a infância, não é esperar crescer para depois, quando apresenta os problemas, aí a gente quer correr atrás do prejuízo. Aí é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mais alguma perguntinha? Sim. O fato da gente assistir a um filme violento ou a uma notícia ruim, de alguma forma isso traz alguma coisa negativa, mas é fluídica ou não? Nós temos até o dever, às vezes, de tomar conhecimento do mundo, o que está acontecendo, sim ou não. O que nós não podemos é ficar nos comprazendo, ou acompanhando, ou tendo medo das coisas que a gente vê. Tem que ter equilíbrio e não ficar assistindo programas difíceis o tempo inteiro. Porque há programas bons, então a gente receberia o impacto de uma notícia difícil e do outro lado um impacto de alguma coisa boa. Dá para equilibrar. Mas se a gente só gosta dos programas sensacionalistas, daí a pouco a gente está se desequilibrando. Não é? Bom, obrigada.